Falando então do Missão, agora o senhor já mencionou, enfim, em outras oportunidades, que terá um candidato à presidência em 2026 e recebemos o Renan Santos, o atual presidente, né, cofundador, organizador do partido, e ele mencionou que terão candidatos em todos os cargos majoritários e legislativos. E um eventual segundo turno que o candidato do Missão não passe. Teremos um candidato da esquerda e da direita em virtude, muito provável, né, esse cenário, em virtude da polarização atual do Brasil. Como o partido se posiciona nesse cenário? O partido ele é um partido de direita, né? E nós fomos criados, né, no antipetismo, organizando manifestações pelo impeachment da Dilma, indo a pé de São Paulo até Brasília para protocolar a denúncia contra ela, a campanha em frente ao Congresso Nacional para a denúncia ser acolhida. Enfim, eu fui atropelado por um sujeito do MST que tentou me matar. Então nós temos um histórico longo de inimizades com a esquerda. Eu, com 19 anos de idade, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê do Ministério da Justiça contra mim, que até hoje tem um habeas data meu para pedindo essas informações para eu ter acesso a elas, porque eu não sei. Porque eu nunca nem passei cola na escola, então eu não sei que com 19 anos de idade o Cardoso descobriu sobre mim. Mas nós não vamos trabalhar com um cenário em que a gente não esteja no segundo turno. Podem falar, mas é muito improvável, não tem tempo de TV, não tem fundo. Bolsonaro não tinha, com todas as divergências que a gente tem com ele. Pablo Marçal não tinha, quase foi para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo. Então eu acho que nós temos sim plena condição de ser competitivos nessa eleição. Então eu sei que essa é uma pergunta que será feita a nós, principalmente para o Renan, muito frequentemente, né? Ah, mas e no segundo turno? No segundo turno nós vamos votar 14, que é o número do nosso partido. E qual é a direita que vocês pretendem atingir? Que não é a bolsonarista, no caso? Eu acho que é uma direita mais jovem, é um recorte geracional, né? A nossa geração, até é bom, observando agora o movimento do Nepal, foi uma revolução feita pela geração Z, né? Pela nossa geração. E eu acho que esse é o principal recorte. Mostrar que a geração anterior fracassou em nos entregar um país relativamente ao resto do mundo melhor do que eles receberam, né? Eu acho que a geração passada pelo próprio legado da Constituição de 88, é óbvio que a redemocratização foi um legado muito positivo, mas pós-redemocratização na Constituição de 88, as políticas públicas, os resultados econômicos, os resultados de segurança pública fracassaram. O modelo de se fazer política com a maior parte dos parlamentares se elegendo não com as propostas que eles defendem, mas com emendas, porque é um ciclo de venda de voto, né? O deputado vende votos para o presidente da República, aí ele ganha emenda. Com a emenda ele compra o apoio do prefeito, o prefeito compra o apoio do vereador, o vereador compra o voto do eleitor. Né? É o ciclo de eleição do Centrão. Até tinha um deputado fazendo piada em relação... Porque, veja, a culpa... É muito fácil jogar a culpa na classe política, que eu também jogo. Né? Eu tenho um desprezo, até por conhecer pessoalmente, eu tenho um grande desprezo pela maior parte da classe política brasileira. E eu acho que ela merece esse desprezo da população. Acho que se a população conhecesse de perto, até desprezaria mais. Mas não dá para jogar só na classe política. O próprio eleitor quer vender o voto dele. A maior parte do eleitor quer vender o voto dele para deputado. Muitas vezes para presidente não vota, mas para prefeito, para governador, para deputado, o cara vende. E isso é motivo de piada, até entre os próprios parlamentares do Centrão. Outro dia um deputado do Centrão me disse o seguinte: porque o eleitor é o seguinte, ele chega e fala, ô deputado, tem 50 reais? Eu falo, puta, não tenho 50 reais. Ô deputado, tem 25 reais? Puta, cara, tá difícil, tal, não tenho 25 reais. Ô deputado, você tem 5 reais, não é possível que você não tenha 5 reais, porque, cara, não tenho 5 reais. Mas o que é isso aí no seu bolso? Falar, é colírio. Puta, então vai dar uma pinga um em cada olho aqui, meu, que eu tá tudo... Então, assim, essa maneira com que a política é feita no Brasil, majoritariamente. E a gente quer quebrar esse ciclo. E para quebrar esse ciclo, só com uma geração inteira de pessoas que acreditam numa maneira diferente de se fazer política. E o Missão seria esse partido para iniciar, para encabeçar esse movimento? Porque como não se tornar mais um partido de centro? Não, primeiro que não existe a possibilidade da gente se tornar mais um partido de centrão, porque se nós quiséssemos ser centrão, a gente não precisava fundar partido, né? É muito mais confortável eu continuar no União Brasil, pegar 3 milhões de reais para fazer a minha campanha, que eu não vou ter esse dinheiro no Partido Missão, porque o Partido Missão, primeiro, não tem fundo partidário e o fundo eleitoral é ínfimo para o Brasil inteiro. Mesmo indicar cargos para o governo, né, quando
Quando não, né? Porque ainda tem ministérios do partido, conversar com o ministro, indicar pessoas, votar em algumas pautas junto com o governo para ter mais emendas. Então, se a gente quisesse ser do Centrão, não faria sentido ter um partido político. O nosso próprio propósito de vida, o nosso propósito de fazer militância política é quebrar o ciclo do Centrão. Então, assim, a gente sequer precisa tomar medidas de prevenção e controle para a gente não se tornar um partido centrão, porque não é da nossa natureza, não existe essa possibilidade, né? E mais uma vez, o próprio recorte geracional que a gente representa tornaria inviável nós sermos do centrão, porque a nossa geração não vota no centrão. É uma parcela muito pequena. A nossa geração, em regra, tem um voto de opinião. Não tem uma venda de voto. Deputado, então o senhor vê essa geração atual mais polarizada? Sim, e polarizada não no sentido pejorativo, que geralmente a gente costuma ouvir, né? Porque as pessoas muitas vezes vendem a polarização como se fossem pessoas cegas, né? Em polos opostos que vão defender os seus lados como time de futebol. Existe uma multidão que se encaixa nessa definição. Mas quando eu falo de polarização, eu estou falando de pessoas com ideias diferentes debatendo essas ideias e colocando as suas ideias em contraponto. Muito diferente do debate unipolar, sem polarização, com ideia única, que sempre foi defendido pelo PT, né? O PT e Lula, eles são hegemônicos, principalmente dentro da esquerda. Os principais inimigos deles a serem destruídos, e eu acho que o Lula deixou isso muito claro com Ciro Gomes, com Marina Silva e por aí vai, destruir qualquer liderança que possa ameaçar o Lula, o que gera um problema de sucessão, porque Lula sempre fez questão de apoiar pessoas que são amebas, que sozinhas não iam em lugar nenhum. Dilma, Haddad, gente que não tem carisma, que não tem brilho próprio, que não tem uma carreira política consistente própria, que não empolga militância nenhuma, que só ganha alguma coisa porque tem a bênção de um sujeito que é carismático, que sabe discursar, que é o Lula. Então ele sempre teve esse medo de ser superado por alguém. Só que aí agora vai terminar a era Lula e não tem ninguém para substituir, vai ser um completo caos na esquerda. Eu, inclusive, tenho defendido a tese de que pós-Lula o racha no PT vai ser tão grande que ou surge um novo partido ou metade do partido vai para um partido diferente. Por defender uma ala, eu vejo brigas, por exemplo, de quem defende para a sucessão do Lula o Camilo Santana, considerando que o Haddad é um cara muito intelectualizado, que não pega no Nordeste, que não empolga, e a ala do próprio Haddad, dizendo que, ele estava lá nos momentos mais difíceis, ele, né, disputou a eleição no lugar do Lula quando o Lula precisou, e que, querendo ou não, sair com uma simpatia maior do Sudeste em contraposição ao Camilo, né? Porque, obviamente, o PT vai sair com menos votos do Sudeste proporcionalmente. Mas também seria né, uma vantagem para eles maior. Eu acho que essas duas alas brigando, rachando, decidimos, o Haddad é candidato. A ala do Camilo vai cair fora. Deputado, voltando mais questão política agora. O senhor mencionou União Brasil e o Missão. A partir do momento que o partido se consolidar, estiver com todas as questões jurídicas corretas no TSE, o senhor migrará de partido. Como que foi essa recepção do União Brasil, que o senhor já mencionou, sua relação, mas como que foi a sensação deles pela sua saída? Qual é o saldo que você deixa dentro do partido? A sensação foi péssima, né? Porque sempre tem aquela conversinha de, não, vamos conversar, vai valer a pena você ficar e tal. Porque, assim, claramente de pessoas que não entendem a nossa maneira de fazer política. Eu não tenho o menor interesse de ficar. Tô com roupa de ir já, tô com a malinha pronta já para ir embora, para zarpar. Eu não tenho interesse de ficar num partido que tem uma bancada de 59, aí 15 são de oposição, a maior parte é de centro, outra parte é governista. Um partido que tem na sua bancada gente que é governo, que é centro, que é oposição, não é um partido, é um ajuntamento de pessoas para ter chapa para disputar a eleição. Não tem crença, não tem programa, não tem ideologia. Qual que é o projeto de país do União Brasil? Mais saúde, mais educação, democracia. Beleza, quem que é contra mais saúde, mas como é que você vai chegar na educação? Como é que você vai chegar na saúde? Como é que você vai defender a democracia? O debate está nos instrumentos, né? Nas finalidades, salvo se você for um maluco radicalizado, que não são poucos, as finalidades são mais ou menos as mesmas. A polêmica está
no meio, a polêmica está na maneira com que você vai fazer isso. E é um partido que não se dispõe a debater maneira, porque a partir do momento que existia um debate sobre meios, aí cada um vai para o seu canto. Mas quando o senhor começou esse jogo político, se candidatou pela primeira vez e entrou no partido, já tinha essa visão? Não, quando eu entrei no partido, eu acho que a questão principal, dois pontos principais pesaram, né? Eu me filiei ao DEM, que era o único partido de oposição ferrenho à Dilma, tanto que foi o primeiro partido a defender o impeachment, por isso que nós ficamos próximos a várias lideranças que eu conheço e que respeito, muitas delas hoje são meus colegas de oposição, o deputado Mendonça Filho, o deputado Paulo Derni Avelino. Então, primeiro tinha esse alinhamento da época do impeachment, da oposição ao PT. E segundo, a completa liberdade que eu recebi na época, tanto desses líderes como também do Rodrigo Garcia, de votar do jeito que eu quisesse e discursar no sentido que eu quisesse, mesmo que isso fosse contra o partido. Então foi essa liberdade, esse pragmatismo e essa proximidade gerada na época do impeachment que me fez inicialmente me filiar ao DEM, que depois se fundiu com o PSL e se transformou em União Brasil. E o senhor sai feliz, completo do partido, e qual é o saldo que você deixa de aprovações, de agregar a sigla? Nunca tive nenhuma preocupação de agregar nada à União Brasil, não. Sempre foi o partido, foi uma obrigação de filiação para eu disputar a eleição e exercer meu mandato. Meu foco sempre foi o resultado do mandato. Nunca tive nenhum foco em trazer nenhum resultado para o partido. Acho que deixou alguma marca no partido? Marca no partido, mas aí você parte da falsa premissa de que existe alguma marca, existe alguma substância no partido. Não existe. O senhor entrando agora no Missão se tornando um partido mesmo, final. Congressistas de outros partidos já demonstraram interesse de entrar? Não, eu acho que é muito difícil trazer alguém com mandato, porque qualquer pessoa com mandato em qualquer partido tem seus 3 milhões, isso falando de deputado federal, para disputar a eleição, mais o tempo de TV. A gente não tem condição de oferecer nada disso. Então a maior parte, e eu acho que isso é bom, até porque a gente tem um filtro de caráter e um filtro de lealdade dos nossos quadros que vão disputar a eleição, é de gente do Movimento Brasil Livre. Existem vereadores, né, que hoje estão em outros partidos, mas é igual ao meu caso, que a lealdade e os ideais estão vinculados ao Movimento Brasil Livre e que aí sim vão fazer a transição dos seus respectivos partidos para a missão. Mas gente de fora, que hoje não é do movimento e tal, tem muito deputado que chega em mim e fala: deixa eu montar o partido Missão no meu estado. Eu falo: meu amigo, você não entendeu nada. Não quero um cara que vai lá e vai usar o meu partido para fazer um acordo com o governador, com o presidente, com o prefeito, para ter um apoio de emenda de cargo, inaugurar obra e eu eleger 2 deputados estaduais porque você fez o partido no seu estado. Não é esse o interesse. Esse tipo de oferta, sim. Não é? Ou então, tá difícil conseguir legenda para eleição majoritária porque a maior parte dos grandes partidos estão se fundindo e tal, então tem cada vez menos partidos. E aí muitas vezes chega, me dá a legenda pro Senado que eu faço um deputado federal para você. Mas beleza, mas quem que vai ser esse deputado federal? Não vai ter nem nada a ver com a gente, não vai ter nenhum alinhamento, enfim. Então nem nos interessa. Mas essa fusão com congressistas já estabelecidos não ajudaria a espalhar o discurso em outras capitais para, por exemplo, criar lideranças em todos os estados do Brasil? Não, porque essas pessoas com mandatos precisariam ter um discurso alinhado com a gente. Não há nenhum congressista alinhado? Não, existem alguns que têm uma visão próxima, mas não são eles que formam liderança e que espalham o movimento nos estados. É a formação de militância, é a nossa parte de comunicação, é a nossa parte de Academia Valete, é a nossa própria revista Valete, nossa iniciativa educacional, o nosso curso de formação, os nossos campeonatos de debate, os nossos congressos estaduais. É isso que gera novos quadros. Não é ter um cara com mandato. Eu não sou a razão mais importante de se criar ou de se formar a militância no estado de São Paulo porque eu sou o único membro do MBL que é deputado federal. A gente forma mais militância e a gente tem novos quadros por causa do trabalho do MBL, da própria militância, dos coordenadores do movimento, não por minha causa. Então o senhor seria a cara do partido nas próximas eleições? Deve vir como deputado novamente?
Não, porque o partido não vai ter uma cara, não é um projeto personalíssimo. E eu também, nós ainda não decidimos, enquanto o partido não for formalizado, a maior parte das decisões em relação a isso não serão tomadas sobre para qual cargo cada um vai disputar. Isso ainda está em aberto. Mas mais uma vez reforçando, não vou ser a cara do partido, mesmo porque nós temos vários quadros e o que de fato importa é o projeto, não é uma figura ou outra. Quando eu me aposentar da política, com certeza o Partido Missão vai continuar tendo seu projeto, vai continuar tendo seu propósito e vai independer completamente de mim. Falando então do discurso, do projeto da missão. No início do MBL, o discurso ele era mais rígido em questão de Estado mínimo, em questão mais liberal, digamos assim. Hoje nós vemos maior pragmatismo, como a defesa, por exemplo, do uso do fundo eleitoral, como ideias de industrialização do Nordeste, que, digamos que divergem um pouco do pensamento purista do liberalismo. O que mudou nesse discurso? Eu acho, primeiro, nós não defendemos o uso do fundo eleitoral, nós defendemos a extinção do fundo eleitoral. Agora, é impossível que a gente seja competitivo, principalmente no Nordeste ou em eleições majoritárias, com todos os partidos usando bilhões de reais e a gente sem ter os instrumentos para isso. O Milei fez uma coisa muito interessante na Argentina, que foi utilizar o fundo público e quando ele chegou no poder acabou com o fundo público, que é a nossa mesma ideia, que é a nossa mesma intenção. Agora, o papel estratégico do Estado, mesmo o liberalismo contemporâneo, ele não nega que nós precisamos. Uma das razões de você ter ajuste fiscal, de você fazer corte na máquina pública, claro, é você diminuir o imposto, e a gente tem o maior imposto da dos países emergentes e também da América Latina, mas também é você ter margem para investimento público. Né? Os países capitalistas que se desenvolveram com um pesado investimento público em infraestrutura e em ciência e tecnologia. E eu acho que muito isso diverge não do pensamento liberal, mas diverge do pensamento libertário, que acha que todo tipo de investimento tem que vir da iniciativa privada. Mas o ponto é, primeiro que a infraestrutura é muito intensiva em capital, você precisa de muito dinheiro e demora muito para você dar o retorno. Razão pela qual a maior parte da infraestrutura de todos os países do mundo é financiada pelo setor público, construída pela iniciativa privada, gerida pela iniciativa privada. Ciência e tecnologia. 99% das pesquisas vão dar errado. O que significa que é um risco que a maior parte das empresas privadas não tem capital e não estão dispostas a tomar. Por isso, a importância de você ter investimento público em pesquisas estratégicas. Veja o quanto não se avançou com o investimento público e depois isso se reverteu para a criação de riqueza na iniciativa privada, com os investimentos dos Estados Unidos na NASA, com os investimentos dos Estados Unidos nas Forças Armadas. A própria internet vem de investimento público em ciência e tecnologia, com a ARPANET, né, com os Estados Unidos. Então, essa defesa estratégica e pragmática, acho que tem muito a ver com a nossa defesa de política pública baseada em evidência. Eu não estou muito preocupado com o dogmatismo ideológico, né, de qualquer lado, de qualquer nomenclatura. O resumo do nosso pensamento é o seguinte: o que funcionou no mundo em cada área? Eu quero trazer para cá. Se é política de conservador, de liberal, de libertário, não interessa. O interessa é funcionou, quero trazer para cá. E quais são as prioridades para o partido em questão de projeto? Nas principais alas, economia, infraestrutura, segurança? Eu acho o primeiro ponto, segurança pública, porque o nosso país está prestes a ser tomado pelo crime organizado, e a defesa que a gente faz de uma declaração de guerra do crime organizado, que o PCC, que o Comando Vermelho sejam consideradas um país estrangeiro invadindo o nosso país, e que, portanto, na hora de combater militarmente, né, esses faccionados, eles não têm os mesmos direitos que o cidadão brasileiro tem, eles sejam tratados como inimigo estrangeiro, porque eles têm dominação de território, eles têm bandeira, eles têm exército, eles têm hino, eles têm leis próprias, tribunais próprios. Então, eles são uma nação estrangeira nos invadindo e devem ser tratados como tais. Então, uma literal declaração de guerra contra facções criminosas com a defesa de pena de morte e de prisão perpétua. Um sujeito como o maníaco do parque, que sequestra, estupra, mata e esquarteja mulheres, ele não tem ressocialização, ele não tem salvação. Eu vou dar um curso profissionalizando dele pra cadeia. Que curso profissionalizando a cadeia? O maníaco do parque precisa morrer. Ele precisa ser condenado à pena de morte. Não tem salvação. E também não tem razão nem pra gente ficar sustentando ele dentro da cadeia. Então, assim,
né? Eu ia falar que ele seria um peso para papel, mas um peso para papel não mata ninguém. Então, é pior do que um peso para papel. E do outro aspecto, na economia, um corte radical de gastos de privilégios da classe política, do judiciário, do Ministério Público, da advocacia pública. Pô, o Messias, advogado-geral da União, recebendo o quê? 200 mil reais por honorários advocatícios de ser um advogado público. Veja, o advogado público ele já tem estabilidade e já tem um salário que é 4, 5 vezes maior do que a média do que se recebe um advogado privado. Ele ainda quer receber honorário? Ah, mas a lei determina que ele pode receber. Sim, a lei está errada. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.